Santos e sua jornada a respeito da sua carreira de procuradoria. Então, diante de tantas carreiras jurídicas, o que o levou e influenciou a escolha da procuradoria? Falar sobre escolha de profissão é muitas vezes falar sobre escolha de estilo de vida também, né? Quando eu estava na graduação, era uma época diferente da época em que vocês estão agora. Eu me formei há 10 anos, então eu comecei a faculdade 15 anos atrás. E tinha uma busca muito maior dos estudantes por outros valores. Eu nunca considerei, por exemplo, ir para a advocacia privada, eu sempre pensei em ser concursado. E eu sempre tive cargo público na graduação também. A escolha pela procuradoria foi uma escolha bem aleatória. Foi o primeiro curso que aconteceu, eu fui lá, fiz o concurso e passei e tomei posse. Foi algo um tanto de surpresa, assim. Mas depois eu descobri uma profissão que eu me apaixonei completamente e eu sempre fui muito vocacionado para a procuradoria, algo que eu não sabia antes de fazer o concurso. Então isso fala também muito sobre como é que a gente faz as escolhas de carreira, né? Muita coisa deve ser planejada, mas nem tudo pode ser previsto. Quais as habilidades necessárias para o exercício da procuradoria? Quando a gente discute habilidades, nós estamos discutindo perfil. Eu diria que o perfil ideal para qualquer serviço público é que você tenha comprometimento com aquela profissão. Então, se você tiver um comprometimento com aquele cargo, se você for alguém vocacionado, se você realmente gosta daquilo, você vai fazer bem. Eventuais habilidades que você tenha que aprender, ou você já tem da graduação, ou aprende depois, né? Eu creio que seja mais importante que você tenha vocação para aquele cargo e exerça aquele cargo com paixão, e aí desse modo você vai ser feliz naquele cargo e o que você fizer vai ter qualidade, do que especificamente você já ter algumas habilidades prévias, né? E falando de desafio, quais foram os desafios com os quais se deparou ao longo de sua carreira como procurador? Essa é uma pergunta interessante porque ela me dá a oportunidade para falar dos desafios da carreira jurídica, né? A carreira como procurador, assim como a maior parte das carreiras que são carreiras de Estado, elas têm alguns problemas em comum. E eu creio que esses problemas são para uma discussão geral. Agora, para uma discussão específica da Procuradoria, é interessante passar para vocês essa visão de que a Procuradoria Municipal, especificamente, tem uma característica muito grande de proximidade com o poder. Como você está perto do prefeito municipal, perto dos vereadores, do sentido geográfico mesmo, acaba que existe uma necessidade de articulação e uma possibilidade de influência política muito grande na atuação do procurador municipal. Então esse costuma ser um dos grandes desafios do procurador municipal, ele lidar com uma carreira que é eminentemente técnico-científica, que é uma carreira jurídica, mas ao mesmo tempo ter que ter esse traquejo de lidar com diante a carga horária, rotina da profissão e dedicação exigida, como o senhor fez para conciliar a vida profissional e pessoal? Quando a gente discute tempo, a gente discute prioridades também. Algo que é muito importante vocês discutirem do ponto de vista profissional é que cada vez mais a graduação vai preparar vocês para lidar com questões de tempo que são complexas. No caso da Procuradoria, eu cheguei a ter uma época em que eu tinha, claro, a família, que é a prioridade, eu tinha a Procuradoria, comecei com a advocacia privada, era docente e fazia doutorado. Então, a gente chega num ponto em que você realmente tem uma dificuldade para lidar com o tempo. Mas algo que é da sabedoria popular e que funciona muito é que quem tem tempo é quem tem o que fazer, né? Você só não tem tempo quando você não tem tarefas, mas a gente consegue lidar com tudo isso. Agora, um aconselhamento muito válido é que vocês sempre tenham um equilíbrio dessa vida, trabalho e família. Para a Procuradoria especificamente, é um cargo público em que nós temos uma curiosidade. O procurador não pode ter um controle de frequência assim como os outros servidores públicos. Porque o procurador, se ele tiver a necessidade de terminar uma peça num prazo que é hoje, ele não vai dar 18 horas e vai para casa. Ou se ele estiver numa audiência e a audiência passar do horário dele, ele não vai ter que voltar para a Procuradoria para assinar o ponto e voltar a fazer a audiência. Então, isso fala muito sobre esse controle de tempo na Procuradoria, né?
A gente sabe que hoje o senhor exerce a profissão de advogado e também dá aula. E o que foi que levou você a deixar a procuradoria para começar a advogar? Essa é uma pergunta importante. Parabéns pelas perguntas, vocês formularam elas de uma maneira a extrair realmente os melhores posicionamentos, né? E a importância dessa pergunta vem não tanto da decisão que eu tomei, que eu já vou descrever, mas mais da postura que eu acredito que vocês devam ter como estudantes e como futuros profissionais. Que é o seguinte: hoje existe uma pressão muito grande da família, uma pressão muito grande da sociedade, até dos colegas e dos amigos, para que vocês busquem uma profissão que seja estável, que garanta o sustento da família, etc. Mas isso é algo que é muito relativizado e não é de hoje, é de sempre, né? Eu já, há 10 anos atrás eu fiz isso. Eu era servidor da Copel e saí da Copel para ser procurador. E eu saí da Copel para ser procurador indo ganhar muito menos na procuradoria, porque eu já tinha 5 anos de carreira na Copel. E eu tomei essa decisão porque eu tinha me formado para aquilo. Quando eu senti que não era mais o momento de estar na procuradoria, eu tomei a decisão e tive a coragem de sair de um cargo que é um cargo que tem uma carreira excelente, que é um cargo que muitas pessoas desejam, que é um cargo que teve muitas pessoas, inclusive, que me reprovaram por ter saído desse cargo. E uma coisa eu posso dizer para vocês: apesar de serem decisões difíceis, mas eu sempre tive situações melhores depois da mudança. Então a grande questão que vocês têm que lembrar é que se você chegar no momento, em qualquer profissão que vocês adotarem, qualquer cargo que vocês tiverem, seja público ou privado, digamos que você seja um procurador, ou um delegado de polícia, ou um juiz, ou um promotor, ou um defensor público, e você chegou no momento que você olha e fala: olha, não é isso que me deixa mais feliz, não é isso que eu quero. Vocês têm que ter a coragem de tomar a decisão e sair. Não pode ter o medo ou se sentir presos por causa da grande armadilha do concurso público hoje, que é a estabilidade. A estabilidade, ela já foi algo positivo quando você tinha maiores instabilidades estatais. Mas hoje ela é uma grande armadilha, né? Porque a pessoa fica presa naquele cargo e não tem coragem de sair. Então, o meu motivo específico foi porque o mercado chamou. Um profissional que tinha o meu perfil tem um valor muito maior no mercado privado do que na administração pública. Isso realmente se revelou para mim como verdade. Mas o mais importante não era isso. O mais importante foi que, na hora de sair, eu saí. Tendo sido procurador e agora sendo advogado, qual é a sua visão para essas duas profissões no futuro? Olha, as duas profissões são fantásticas, né? Respondendo de uma maneira bem direta. São duas profissões de advogado. Então, tanto o advogado público quanto o advogado privado são advogados. E uma profissão que eu sou apaixonado é pela advocacia. Tem o Eduardo Culturi, que é um jurista argentino, que escreveu os 10 mandamentos da advocacia. E o 10º mandamento dele é: exerça a advocacia com comprometimento e com paixão, a ponto de, quando seu filho pedir um conselho profissional, você tenha a honra de recomendar que ele seja advogado, né? Eu creio que isso é um ponto muito importante. Eu recomendo a todos que sigam qualquer uma dessas profissões, porque são profissões realmente apaixonantes. Quando eu estava na procuradoria, um procurador-geral da época, ele falava para mim: ó, Bruno, não faça outro concurso, porque é na advocacia que está o vento nos cabelos. Faz sentido essa expressão, né? Essa vivência mais emocionante de ser profissional liberal, isso sim é algo que faz com que você esteja vivo todos os dias. Não de estabilidade, algo maçante, mas algo que te desafia todos os dias. E isso tem tanto na advocacia quanto na procuradoria. Professor, agradecemos a sua presença, a disponibilidade de estar aqui hoje respondendo essa pergunta e sanando algumas das curiosidades e dúvidas dos acadêmicos do Direito da PUC Paraná. Obrigada. Eu que agradeço, é uma honra.